Agora que você já entendeu como o computador funciona, nós temos que passar para a próxima etapa. Como um programa de computador funciona. E para isso nós precisamos entender que um programa de computador ele é composto por três partes, vamos dizer assim, às vezes duas, vamos entender aqui. A primeira parte que compõe aí um programa de computador é o que nós chamamos de código-fonte. Ou seja, nós vamos escrever programas de computador numa linguagem de programação. Isso significa que nós vamos escrever um código, ou seja, como palavras mesmo que nós utilizamos. As linguagens de programação são todas em inglês e nós vamos gerar então o que nós chamamos de código-fonte. Muito bem. Esse código-fonte ele é escrito numa linguagem que o computador não entende. Nós humanos entendemos, mas o computador não entende. Então o que precisa acontecer para que o computador que está aqui, execute este programa? O que precisa ser feito para que o computador execute este programa? Primeiro, nós temos que entender quem é que executa esse programa. Dentro do computador, nós temos lá embaixo o que nós chamamos de hardware. Hardware, a memória, a CPU, o processador, né? E também, por exemplo, placa de vídeo, coisas desse tipo, o HD. Então, isso para nós é o hardware. Muito bem. Para nós nos comunicarmos com o hardware, nós temos uma camada em cima disso que a gente chama de sistema operacional. O que é o sistema operacional? O Windows, o Linux, então vou chamar aqui de sistema operacional. Alguns exemplos, os três exemplos mais clássicos são Windows, Linux e o próprio Mac OS, para quem tem Mac top, os playboy da vida. Muito bem. E como é que faz então para a gente conseguir se comunicar com o hardware? A gente usa os recursos do sistema operacional, que é um software. Então, o primeiro software que nós temos que interage com o hardware é o sistema operacional. Nós escrevemos programas que vão ser executados pelo sistema operacional. Então, em cima do sistema operacional, nós temos aqui os diversos programas. E esses programas de computador são as coisas que nós vamos utilizar, que nós vamos escrever para que possamos agregar novas funções ao computador. Nossa, fiz um retângulo nada a ver ali, né? Muito bem, então nós temos aqui um pequeno programa de computador e outro, e outro, e outro, e outro, e assim vai. Excelente. Nossa, cara, que isso, preciso fazer minha certificação de Paint mesmo. Aí, garoto, muito bom. Excelente. Ótimo. Então nós temos aqui programas de computador. Mas esses programas, eles não são lidos pelo sistema operacional na linguagem que nós escrevemos aqui. Esses programas eles precisam passar por um processo de transformação. E esse processo de transformação ele ocorre de duas formas. Eu vou colocar aqui esse processo de transformação e nós vamos ter aqui então o que nós chamamos de executável. Executável, ou seja, o que o sistema operacional consegue executar é esta partezinha aqui só. Mas, para isso acontecer, nós temos dois processos que acontecem aqui entre o código-fonte e o código executável pelo sistema operacional. O primeiro processo se chama compilação. Compilação é uma forma de traduzir esse código-fonte numa linguagem executável pela máquina para que a máquina possa então executar somente este programa que a gente chama de compilado. Ou seja, vai haver uma transformação daquele código-fonte escrito numa linguagem que nós humanos entendemos para uma linguagem em que o sistema operacional entende. Beleza. O outro processo se chama interpretação. E isso é importante para a gente poder caminhar. A interpretação não transforma o código-fonte inteiro num programa executável. A interpretação vai pegando linha a linha, vou separar aqui só, vai pegando linha a linha do código-fonte e executando, interpretando a linha, executando a linha, interpretando a linha, executando a linha. Então eu tenho aqui, por exemplo, um programa de computador que está aqui escrito, vou escrevê-lo aqui numa linguagem minha. Vou chamar aqui de programa novo. Esse programa ele vai imprimir aqui uma mensagem, imprimir olá,
Olha que beleza. E depois ele vai executar, vai criar aqui um comando X, aqui, ó, comando de tipo desligar. Muito bem. Maravilhoso. Então nós fizemos aqui um programa, um código-fonte. Ótimo. Esse programa, ele tem 3 linhas. A primeira linha declara quem é esse programa, é o programa novo, é o nome dele. Depois nós temos uma segunda linha que tem imprimir olá. E depois uma terceira linha desligar. Ótimo. O que acontece na compilação? Na compilação, esse programa, esse código-fonte, ele vai ser traduzido num programa executável de uma só vez. Então, nós não vamos ter mais desse lado aqui o programa em si. Nós vamos ter, vou simbolizar aqui, como se fosse uma sequência de 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. É como se nós traduzíssemos em bits esse programa. Não é bem uma tradução para bits, mas aqui é só para a gente ilustrar, para entender que isso aqui é uma tradução feita pela compilação. Então eu tenho aqui um programa compilado, e esse programa compilado vai ser executado pelo sistema operacional com a ajuda de um software que executa programas de uma linguagem. Então, eu vou escrever, por exemplo, um programa em C#, que é uma linguagem de programação da Microsoft. Legal, que é a Microsoft criou. Muito bem. O C#, ele utiliza uma plataforma que é o .NET. Dentro do .NET, nós temos um programa que executa programas em C# dentro do sistema operacional. E isso vai acontecer para todas as linguagens. Tem uma outra linguagem chamada Java. E a linguagem Java tem uma máquina virtual que executa programas em Java dentro do sistema operacional. Então nós temos, cada tecnologia vai ter a sua forma de executar, mas todas elas vão girar em torno dessas duas coisas. Código-fonte, se ele for compilado, ele é traduzido então aqui num executável. E a interpretação? Como a interpretação funciona? A interpretação não traduz o código todo de uma vez. A interpretação vai pegar essa linha, vai interpretar essa linha para ver se ela está correta e vai transformar essa linha para ser executada. Depois vai pegar a próxima linha, vai verificar se ela está correta e vai traduzi-la para ser executada. E depois vai pegar a próxima linha, vai ver se ela está correta e depois vai traduzir para poder ser executada. Muito bem, você fala, tem diferença? Tem muita diferença. A diferença é que linguagens compiladas oferecem melhor performance do que linguagens interpretadas. Por quê? Porque na linguagem compilada, toda a verificação do código é feita uma única vez. E essa tradução é feita por completo para um programa executável. Já na interpretação, não. A gente tem linha, interpreta, executa. Linha, interpreta, executa. Linha, interpreta, executa. Isso pode parecer que não faz diferença, mas faz. E isso acaba fazendo com que as linguagens interpretadas executem com menos performance do que as linguagens compiladas. Muito bem, então nós temos que conhecer algumas linguagens de programação. Vou colocar aqui alguns nomes para que nós possamos falar se elas são interpretadas ou compiladas. Muito bem, vou pegar aqui uma linguagem que é a linguagem JavaScript, que é uma linguagem que nós vamos utilizar bastante, inclusive nessa aula de algoritmos e lógica de programação. Depois nós temos TypeScript, que é um tipo do JavaScript. Nós temos C#, nós temos PHP, nós temos Python, nós temos Java. Nossa, tem muita linguagem, cara. Acho que tá bom até aqui. Tem muitas outras, Ruby e Golang e Groovy e um monte de outras linguagens. Beleza, vou pegar essas aqui. A linguagem JavaScript, ela é uma linguagem interpretada. Então, ela não é uma linguagem compilada. Assim como a linguagem TypeScript. Depois a gente vai entender no TypeScript mais para frente que o TypeScript, como ele é convertido para JavaScript, acaba sendo uma linguagem interpretada, mas existe antes um processo que a gente chama de transpilação. É que muito louco isso, parece que não é transpiração, não é transpilação. Mas tudo bem. A linguagem C# é uma linguagem compilada. A linguagem PHP é uma linguagem interpretada. A linguagem Python também é uma linguagem interpretada. E a linguagem Java é uma linguagem compilada.
Então nós temos aqui diferentes tipos de linguagens. Você fala assim, tem a melhor linguagem, a melhor que soluciona o problema do cliente. Você tem que pensar isso na sua vida. Então nós temos formas de executar isso, né, de criar programas e tudo mais, e fazer uso dessas linguagens. E nós vamos aprender várias linguagens nos cursos do FateCoins Talent. Mas você precisa entender e lembrar sempre que existe um processo para que esse código seja executado. Isso é o mais importante neste momento. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que existem linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Linguagens compiladas, o código todo é compilado, ele é entendido e ele é traduzido para uma linguagem executável. E o código-fonte interpretado, da linguagem interpretada, ele é interpretado linha a linha para ser executado também linha a linha. Interpreta, executa, interpreta, executa, interpreta, executa. Muito bem, assim a gente vai para a próxima aula.